Galera, vamos lá. Agora que a gente já sabe calcular a nossa identificação, a gente já fez isso, já resolveu, né? Essa resolução. Vamos continuar, porque a próxima ele vai falar de expressões numéricas, tá? E aí ele vai trabalhar aqui várias propriedades de expressão numérica, né? Coisas que a gente precisa saber, as propriedades de potência, radiação, coisa que a gente falou semana passada, né? É sempre bom dar uma reforçada e a gente continua esse assunto. E aí ele começa o seguinte: a respeito da resolução de expressão numérica, assinale a alternativa correta. Então, falando de expressão, beleza? Fala de expressões numéricas. A respeito das expressões numéricas, ele quer que a gente fale o que é verdade, né? As operações devem ser feitas na ordem que elas aparecem. Então, ele está me dizendo o seguinte, que conforme ela for aparecendo, vou até pegar aqui já o nosso próximo exercício, que ele fala o seguinte: 64 menos 16 vezes 4 mais 48 vezes 10 menos 180, fechou, vezes 5. E aí ele fala: as operações devem ser feitas na ordem que ela aparece. Seguindo essa regra que ele está falando, primeiro a gente efetuaria o 64 menos 16, para depois efetuar o resultado vezes 4. E é mentira. É mentira pelo mais simples motivo. Existem as ordens de operações, né? A ordem de operação é uma coisa que a gente sempre fala durante as nossas aulas, que a gente até abreviou para ordem de operações, só OP, tá? E aí a ordem de operações, elas seguem, né, algumas regras. A regra principal de ordem de operações é que a gente primeiro vai analisar, tá, se existe parênteses, colchetes ou chaves, tá bom? Eu não posso pular nenhuma dessas etapas. Então, a primeira coisa que eu observo é se eu tenho parênteses. Depois, eu observo se eu tenho colchetes. E depois, eu observo se eu tenho chaves. Tá, mas por que eu tenho que observar isso? Porque eu sempre resolvo de dentro para fora. Eu sempre resolvo primeiro o que está aqui dentro, o que ele deixou separado, para depois eu ir separando, né? Para depois eu ir resolvendo. Repara que é o seguinte, nesse meu exemplo aqui, né, no nosso próximo exercício, eu primeiro vou ter que resolver todo mundo que está aqui dentro, para depois resolver todo mundo que está aqui dentro. Eu não vou poder pular nenhuma etapa, tá? Eu não tenho essa opção. Eu vou ter que primeiro resolver o que está dentro do parênteses. Mas existe também regras para a gente resolver o que está dentro do parênteses, beleza? Dentro do parênteses ou dentro das chaves, dentro dos colchetes, eu também vou ter que seguir uma regra, que é uma regra que eu digo que, pô, eu acho que é a mais importante, né, da matemática se fundamental, que são 3 casinhas. Primeiro, eu sempre resolvo aquelas potências, né? Ou resolvo aquela raiz que aparece. Ou seja, eu vou sempre resolver primeiro um 4 ao quadrado, ou eu vou resolver, né? Ou eu resolvo uma raiz de 9, tá bom? Não tem opção, é a primeira coisa que eu vou resolver. Depois que eu resolvo isso, eu vou resolver uma multiplicação,
ou eu vou resolver alguma divisão. Não tem opção. Preciso resolver esses caras logo depois de resolver esses caras aqui de cima, né? Então, eu vou resolver um 2 vezes 3, ou um 3 dividido por 2. Depois que eu faço isso, eu vou resolver a soma ou resolvo uma subtração, beleza? Então, esqueci do ou aqui, eu faço um 4 mais 5, ou eu faço um 5 menos 4, tá bom? Então, a gente sempre segue essa ordem. Primeiro a potenciação ou a radiciação, depois a multiplicação ou a divisão, depois eu resolvo a soma ou a subtração, beleza? Até o 7º ano, até o 6º, na verdade, a gente falava, né? Primeiro resolvo os pontinhos para depois resolver os pauzinhos. Então, só que depois, quando a gente começa a ter a introdução da radiciação e da potenciação, a gente muda um pouco isso, né? Porque eles acabam sendo um pouco mais de prioridade, tá? Então, primeiro eu vou analisar se eu tenho parênteses. Se eu tiver o parênteses, eu preciso seguir essa regra. Não posso mudar, tá bom? Não posso inverter. É necessário calcular primeiro todas as operações do interior do parênteses na ordem que elas aparecem. Cara, pô, mentira também, né? A gente acabou de falar aqui, é realmente verdade, né? É meia verdade o que ele diz. É necessário calcular primeiro todas as operações no parênteses e no interior do parênteses. Verdade, eu tenho que resolver o que está aqui primeiro, só que não na ordem que elas parecem. Eu tenho que seguir essa minha ordem aqui. 3. A opção que realiza os cálculos escolhe a ordem mais oportuna para elas. A pessoa que realiza os cálculos escolhe a ordem mais oportuna para elas. O que ele está querendo me dizer aqui, pessoal, é o seguinte. Imagina se eu tenho lá um 2 mais 8 vezes 13. O 8 vezes 13 realmente não é lá aquelas contas que a gente adora fazer, né? Mas ela ficaria muito melhor se eu fizesse um 2 mais 8, que daria 10. Então eu ficaria com 10 vezes 13. Isso aqui seria igual a 130. Mentira, cara. Mentira. Eu não posso escolher, tá, o que é mais oportuno. Eu tenho que seguir a minha regra matemática, beleza? Não é isso, não. Não existe ordem para a realização do cálculo em uma expressão numérica. Pô, não vou nem responder essa, né? Não existe ordem para a realização dos cálculos de uma expressão numérica. É só o que a gente está falando. Foi só os 8 minutos de vídeo que a gente está tendo até agora, é só sobre isso. As adições e subtrações são os últimos cálculos na lista de prioridades na expressão numérica. E aí sim, isso é uma verdade. Porque a prioridade ela é de cima para baixo, né? Quem está mais em cima tem mais prioridade do que a galera que está embaixo. Então, as adições e subtrações são os últimos cálculos na lista de prioridades da expressão numérica. E isso sim é a grande verdade, beleza? Porque eles são o nosso último nível de prioridade. Então, próxima questão, vamos embora.